abordamos o problema da Bahia até como um alerta para o Brasil. E eu quero pedir ao presidente Marco Maia que adote uma providência imediata, não só de constituir uma comissão externa que vai acompanhar de perto a greve da Polícia Militar no nosso Estado, mas que dê início imediatamente a um debate amplo e profundo nesta casa sobre uma série de temas que surgem no momento de uma crise como essa. Temas que devem ser discutidos sem emoção, temas que devem ser discutidos à luz do interesse público e do interesse maior da sociedade brasileira. Um item, por exemplo, se coloca no debate: devem ou não os policiais militares terem direito à greve? Esse é um assunto que precisaria ser debatido pelo Poder Legislativo. Um outro deputado da Bahia, o deputado Maurício Trindade, do PR da Bahia, já protocolou o pedido de criação de uma comissão externa para ir a Salvador acompanhar a greve da Polícia Militar. Há pouco, o presidente da Câmara, o deputado Marco Maia, disse que existe sim a intenção de criar essa comissão externa, mas que toda a situação ainda está em análise. Deputado Arthur Lira, uma comissão externa pode de fato ajudar a solucionar a situação? Eu acho que pode. A solução é preocupante, é uma questão que está envolvendo um estado importante da federação, com possibilidades, inclusive, de se estender a outros estados, inclusive o meu. Hoje eu acompanhava nos noticiários nacionais que Alagoas pode ser alvo também de greve dos policiais, no período também agora do Carnaval. E a gente tem que atuar aí, aqui na Câmara, esquecer as bandeiras de oposição e governo, trabalhar absolutamente com muita tranquilidade. A posição nossa é de apoio ao governo, é de apoio ao governador Jacques Wagner. Eu acho que os funcionários públicos, como os policiais militares, eles têm direito a fazer suas movimentações, mas a Constituição já limita um pouco, e o STF se pronunciou sobre isso, sobre o direito de greve dos policiais militares e civis, porque trata de segurança pública, condição sine qua non de qualquer brasileiro. E nós temos sim que defender as reivindicações, os movimentos, agora sem maiores tensionamentos, como está acontecendo na Bahia, sem maiores comprometimentos da ordem pública, da segurança. E a Câmara dos Deputados ela pode atuar muito nisso, deve atuar. Acredito que essa comissão ela deva ser formada e deva ir à Bahia para ajudar nessa composição. Eu acho que sem bandeiras políticas o problema é grave. Ele está transtornando o estado da Bahia, está transformando o estado da Bahia numa praça de guerra e pode repercutir pelo Brasil afora. Então a Câmara Federal, com seus representantes, que são os representantes da população, sejam da oposição, sejam do governo, tem que trabalhar para que esses movimentos se pacifiquem. Não é a maneira correta de se atuar, e aqui o nosso apoio ao governo federal e ao governo do estado da Bahia por estar tentando e traduzindo em muita tranquilidade a atuação nesse momento. E a gente tem aqui que fazer até uma ressalva, sem entrar em detalhes, mas o estado da Bahia, com relação a estados muito mais ricos da federação, tem uma posição financeira de respaldo de salário para o policial privilegiada. Não é ideal. Agora, nós temos que tratar esse assunto com calma. O direito a movimentos, o direito à greve, ele é lícito, muito embora contestado pelo próprio Supremo com relação à Polícia Militar, como disse o nosso líder do Democratas, mas nós temos a obrigação de manter a paz e a ordem. Nisso a Câmara Federal pode ajudar muito. Deputado Chico Alencar, é o momento de a Câmara realmente discutir o direito de greve de servidores, em especial da polícia? Claro. Nós temos uma crise da segurança pública no Brasil, que tem vários aspectos, inclusive o substrato é a profunda desigualdade social que ainda existe no Brasil. E o outro elemento, que não é um raio em céu azul, não é uma novidade, não é um ponto fora da curva, é a insatisfação com as condições de trabalho e remuneração de policiais militares e bombeiros no Brasil inteiro. Então isso não pode ser algo que não tem a ver conosco. Nós podemos ajudar num grande pacto de superação do impasse, inclusive suprapartidário, os governos a fazerem propostas mais consequentes para esses setores. Neste momento, por exemplo, no Rio de Janeiro, a Assembleia Legislativa do Estado, ocupada pelos deputados, trabalhando, está discutindo uma proposta do governo que a gente espera que, através das emendas parlamentares, possa chegar o mais próximo possível à integralidade do pleito justo
de policiais militares e bombeiros. Deputado Chico... A partir daí você consegue avançar. Pois não. Deputado Chico Alencar, inclusive essa proposta, o texto principal dessa proposta já foi aprovado. Mas o receio é que a greve dos PM se alastre para outros estados do país, como lembrou o deputado Arthur Lira. Veja só no portal Gazeta Web. Polícia Militar decide nesta quinta-feira se entra em greve em Alagoas. A tarde desta quinta-feira será decisiva para a Polícia Militar de Alagoas. A tropa participa de uma Assembleia Geral às 15 horas no Clube dos Oficiais do Trapiche para discutir o que de fato avançou no ano passado para cá em relação à pauta de reivindicação da categoria. Antes, pela manhã, o grupo deve ter uma conversa com integrantes do governo do estado. E agora sim, deputado Chico Alencar, a situação no seu estado, Rio de Janeiro. Polícia Civil do Rio aprova indicação de greve. Paralisação é inevitável, dizem lideranças. O Sindicato dos Policiais Civis do Rio de Janeiro aprovou um indicativo de greve em sua última assembleia, antes da mobilização conjunta com policiais militares, bombeiros e agentes penitenciários. A paralisação será confirmada nesta quinta-feira em um grande encontro das entidades de classe da segurança pública na Cinelândia, no centro do Rio de Janeiro. Essa notícia está no portal UOL, mas tem uma boa notícia, que é a aprovação pela Alerj do aumento salarial dos policiais, que está no portal G1. Veja só. A Alerj aprova aumento de policiais, bombeiros e agentes penitenciários. Por 59 votos contra 1, os deputados da Assembleia Legislativa aprovaram na manhã desta quinta-feira o substitutivo do Executivo, que aumenta os salários das categorias de segurança, Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros e agentes penitenciários em 39% até fevereiro de 2013. Ainda falta votar os destaques ao projeto de lei que podem modificar o texto final. Deputado Chico Alencar, a aprovação deste aumento salarial pela Alerj na manhã de hoje pode esvaziar essa greve prometida e garantir a tranquilidade no Carnaval no Rio de Janeiro? Eu não gosto do termo esvaziar a greve porque parece um balão artificialmente cheio. Não. A greve, e toda greve séria que tem representatividade, inclusive como essa na Bahia, a despeito de eventuais vandalismos e agressões que acabam atingindo o próprio movimento que um ou outro possa ter cometido, ela é fruto de condições objetivas de uma insatisfação real. No caso do Rio de Janeiro, é positiva essa aprovação inicial. É claro que emendas vão procurar aproximar isso que o governo propõe até fevereiro, se não me engano, do ano que vem, da proposta que essas categorias reivindicam. Vamos ver como ficam as emendas, e a decisão das categorias é soberana. O parlamentar não tem que se meter nisso, decidir se a greve continua, se a greve para, se isso a gente tem que olhar. Se o partido considerar justa a reivindicação, e nós consideramos, ele deve apoiar no sentido sempre de mediar, de dialogar, com greve, sem greve. Isso é decisão soberana da categoria. Nós defendemos a total autonomia dos movimentos. O partido político ele tem um projeto mais geral de poder para a sociedade, de governo, de legislar. Agora, as categorias da educação, da saúde, dos servidores públicos, policiais, militares e bombeiros, que têm um estatuto específico, mas nós questionamos também essa interpretação de que eles não podem fazer greve. O que não podem, seguramente, é usar os seus instrumentos de trabalho no movimento de greve. Usar a viatura, usar a arma, isso não dá. Tem que fazer greve com a mesma condição de qualquer servidor público, desarmado, pacífico, com a força da reivindicação. Vamos ver a categoria que vai decidir. Lá na Cinelândia, aliás, palco histórico de muitas lutas importantes para o Brasil. Anistia, direta já, entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Agora a gente está num patamar um pouco diferente das reivindicações corporativistas, mas tem esse pano de fundo de um Brasil melhor. Todo policial militar sério, honesto, eles existem, que reivindica, na verdade, está querendo o melhor para a própria população, porque um policial satisfeito, sem nenhuma demasia, vejamos aqui no Distrito Federal, parece que o piso é de R$ 3.500. E a PEC 300 não indica esse piso nacionalmente, isso foi tirado do texto, fala apenas de um piso. Tem gente que fala, vai quebrar o país. Como se não tem proposta de piso? Que o governo mandaria 6 meses depois da PEC aprovada. Então tem muita mistificação, muita mentira. Mas a gente vê que a qualidade do policial, o seu treinamento, a sua formação, está também vinculada à sua remuneração. E quem ganha com isso? A própria população.
Deputado Arthur Lira, a gente precisa de uma solução nacional, né? A Adriana citou o caso do seu estado, que também está com indicativo de greve. O presidente Marco Maia disse agora há pouco que não existe acordo para a votação da PEC 300, citada agora pelo líder Chico Alencar. Qual a sua opinião? Olha, as questões dos estados elas têm que ser observadas uma a uma. O deputado Chico Alencar ele fala com muita precisão do estado do Rio de Janeiro. Eu falo com muita precisão do meu estado. Meu estado é um estado pequeno, com muitas dificuldades, com a dívida com a União muito grande, com excessos de pagamentos de tributos, justamente por problemas que vêm se alastrando e se arrastando ao longo do tempo, e não tem como ter uma viabilidade, uma flexibilidade para estar compondo, porque o limite da folha de pagamento do meu estado é muito próximo do limite da responsabilidade fiscal. Então essas questões elas têm que ser observadas estado a estado, com negociações que têm que existir. O direito ao movimento, eu volto a repetir, o direito ao movimento ele é lícito, o direito a se pedir de você ir buscar o que você acha que é necessário, é tranquilo. O que nós condenamos é que isso extrapole, isso saia dos limites da normalidade, que como está acontecendo na Bahia, não são fatos pontuais, são gravações que realmente tentam impor à sociedade o medo, o pânico, e aí não é maneira, nem bandeira de luta, nem forma de você conquistar. Nós aqui estamos absolutamente tranquilos, nosso partido é favorável, inclusive, para que volte a discussão para a Câmara dos Deputados, com muita tranquilidade, ponto a ponto, a PEC 300, sem compromisso de mérito. Que a gente possa desmistificar o que é que está e o que é que pode contribuir para que, de uma maneira geral, isso possa ser equalizado com as diferenças estaduais que possam existir de arrecadação e de consequência. Então, o nosso partido aqui na Câmara, ele é a favor de que volte a se discutir a PEC 300 sem compromisso de mérito. Agora, nós também somos a favor da posição que o governo da Bahia está colocando, da posição que o governo federal está colocando. O ministro da Justiça tem tido uma atuação muito precisa, porque nós não podemos permitir que o policial, que tem justamente, além de um estatuto próprio de regulamentação, ele tem outras maneiras de impor maior risco à sociedade, ele use da comunicação da polícia, dos carros da polícia, da arma da polícia, para fazer um movimento que amedronte, não só internamente o Brasil, mas afete também o turismo. A Bahia vive do turismo, é o maior evento do carnaval, como o Rio de Janeiro. Não se pode admitir que o belíssimo carnaval do Rio de Janeiro sofra represálias por causa de um movimento que não está, por enquanto, sabendo se expressar da maneira mais adequada. Então, sem radicalismo, com tranquilidade e com efetiva participação do poder público, com serenidade, nós defendemos que esse movimento seja tratado com respeito. Arthur Lira, deputado Chico Alencar, muito obrigada pela entrevista. Adriana.